Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos sobre o número 666. Qual é a sua ligação com a marca da besta? Se você não é inscrito nesse canal, aproveita este momento aqui embaixo. Vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Qual é o significado de 666? O significado de 666 tem sido discutido durante muito tempo. Esse número é mencionado no livro do Apocalipse e aparece em conexão com a marca da besta. Diferentes interpretações sobre o significado do número já foram propostas. A maioria delas não passa de mera especulação. O que é o número 666? O próprio texto bíblico informa que o número 666, ele é um número da besta, um número de homem e representa o seu nome. Mas ao mesmo tempo em que o texto bíblico afirma que é o número 666, ele também esconde o seu significado. O que é a besta do Apocalipse? Na verdade, João deixa claro que se trata de um enigma, ao dizer aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta. O autor do Apocalipse, neste texto, ele foi usado, ou ele usou uma técnica, melhor dizendo, que os gregos e judeus costumavam usar naquela época. Nos tempos antigos, as letras do alfabeto também serviam como numerais, além de símbolos fonéticos. Devido a esse duplo uso de letras, era comum o emprego de números escondidos, nomes em enigmas. Essa técnica era chamada pelos gregos de isofonia e pelos judeus de gimatria. Em nossos dias é normalmente conhecido como criptograma. Sugestão e do significado do número 666. Ao longo dos anos, vários nomes foram sugeridos na tentativa de decifrar o significado do número do Apocalipse. A tarefa é bastante complexa, pois é necessário pegar um determinado nome em grego, transliterar para o hebraico, para só então aplicar o valor numérico das letras e chegar à somatória de 666. O nome do imperador romano Nero aparece como uma das principais sugestões. Ele foi um grande perseguidor do cristianismo. Durante o seu governo, importantes líderes cristãos foram condenados à morte. Os apóstolos Pedro e Paulo estiveram entre os que foram mortos. O problema é que Nero já havia morrido quando o Apocalipse foi escrito. Porém, existia uma crença muito forte na época de Nero, que ressurgiria dos mortos e lidaria uma grande invasão em tempos depois. Quando Tito, Flávio, Domiciano assumiu o poder, alguns o identificaram como Nero revivido. Isso porque ele foi um perseguidor tão implacável quanto Nero. Domiciano era o imperador do Império Romano. Na época em que João escreveu o Apocalipse, na verdade, o próprio João estava exilado na ilha de Patmos, por ordem dele. Considerando todo esse contexto histórico, alguns intérpretes sugerem que Domiciano é a opção mais provável para o número 666. Ele foi alguém que imitou a impiedade de Nero. Além disso, com algumas variações,
o nome de Tito, Flávio, Domiciano pode se até encaixar no número 66. Nesse caso, então, João estava fazendo uso da gematria para referir-se, de uma forma velada ao imperador romano de sua época. De qualquer forma, Domiciano realmente foi um perigoso inimigo da Igreja de Cristo naquela época. O culto ao imperador havia sido instituído por imperador Domiciano. Era cultuado como imperador Deus. Muitos cristãos da Ásia Menor foram perseguidos e mortos por suas mãos. A dificuldade em saber o significado do número, realmente muita gente já tentou. Já tentaram calcular o que significa o número 666 no Apocalipse. Entretanto, é preciso admitir que nenhuma das possibilidades se mostrou definitivamente eficaz em decifrar o significado desse número. Sabemos apenas que, com certeza, os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor não tiveram dificuldade alguma em entender o significado do número. Portanto, seja qual for o significado primário desse número, ele ficou apenas entre aqueles cristãos da época. Além disso, esse significado se perdeu rapidamente, pois os pais da igreja que viveram cerca de 100 anos depois que o livro do Apocalipse foi escrito, também não sabiam o significado exato do número. O mais prudente é concluir que Deus não permitiu que ficasse claro para nós o significado do número. Pelo menos não no aspecto primário. Assim, não é possível afirmar com exatidão a identidade do homem que aqueles dias foi chamado por João pelo número 666. O significado simbólico do número 66, mas quando se fala do significado do número, também é preciso considerar as características do livro do Apocalipse. Esse livro não ficou restrito apenas aos cristãos do primeiro século. Ele abrange toda dispensação da igreja, mostrando o poder perseguidor de Satanás contra os seguidores de Cristo ao longo do tempo. Com base nisso, talvez seja possível que esse número também tenha alguma aplicação, a esses poderes, falamos de perseguidores da igreja ao longo dos séculos, e mesmo ao anticristo escatológico. Por isso, muitos intérpretes aplicam de forma interessante um raciocínio que considera a importância simbólica dos números no livro do Apocalipse. Eles observaram a forma que o número 6 é aplicado na Bíblia, enquanto o número 7 aparece como sendo o número da perfeição, o número de Deus. O número 6 aparece como sendo o número de homem, o número imperfeito, incompleto. Logo, a repetição 666 também pode ser uma referência que o 6 nunca será 7. Além disso, o número 6 no Apocalipse aponta para o juízo. No 6º selo, na 6ª trombeta, na 6ª taça. Outro fato a ser considerado é que todo o capítulo 13 do Apocalipse, onde o número 666 é citado, foi escrito na estrutura do simbolismo. Isso significa, não é nenhum absurdo considerar o número 666 de forma simbólica. Isso também pode explicar a frase utilizada por João: aqui há sabedoria. Aquele que tem a mente, calcule o número da besta. Lá em Apocalipse 13, 18. Essa expressão não se refere a um estudo matemático ou uma pesquisa científica. João fala daquele que são iluminados pelo Espírito Santo, são capazes de entender a mensagem principal por trás do número.